Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Margarida, eu sou estudante de Ciência da Computação na Unicamp e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre SegTree. E eu fico muito contente de estar dando essa aula para o curso da MFP, fico muito contente com o convite que eu recebi do pessoal, que é uma iniciativa muito legal para que mais pessoas consigam ir bem na prova da MFP e também aprender mais sobre programação competitiva, se envolver mais nesse mundo, aprender novos algoritmos, fazer problemas legais. Então, é uma iniciativa muito legal. E espero que vocês gostem dessa aula, que vocês aprendam bastante. E eu vou passar meu contato no final da aula, meu e-mail, para que vocês tirem qualquer dúvida comigo. Vou deixar alguns exercícios disponíveis também. Mas agora vamos começar a nossa aula. E para falar de SegTree, eu acho interessante passar um exercício de motivação antes de começar a falar sobre a teoria em si. Então, vamos analisar esse exercício aqui do CSS. O exercício é o seguinte: você recebe um array de tamanho n e você tem que realizar que operações nesse array. As operações, elas têm dois tipos. O primeiro tipo é você alterar um valor que está no array, que é essa operação de tipo 1 aqui. Você recebe o índice que você vai alterar e o novo valor que esse índice vai receber. E a segunda operação é uma operação que você tem que imprimir uma informação na tela, que seria imprimir a soma dos elementos no intervalo do índice A até o índice B. E uma coisa que é importante notar sobre esse exercício é que o limite de n de q, né, que é o tamanho de vetor e o número de operações, é de 2 vezes 10 à quinta. Então, notem que a gente não pode fazer uma solução quadrática para esse problema, né? Uma solução de O de n ao quadrado, O de n vezes q, porque não ia passar no tempo. Então, a gente precisa de uma solução mais eficiente para ele. Então, agora que a gente já entendeu o enunciado, vamos analisar esse caso de teste aqui, que ele nos dá de exemplo. E tentar simular as operações que estão acontecendo no caso de teste. Então, aqui a gente tem um vetor de tamanho 8 e a gente vai realizar 4 operações nele. Então, a primeira operação que ele quer que você realize é uma operação do tipo 2, que é a operação de soma, e ele quer a soma dos índices 1 até o índice 4. Então, seria 3 mais 2 mais 4 mais 5, que dá 14. Então, você ia imprimir esse resultado depois dessa operação. A segunda operação que ele quer que você realize também é uma operação do tipo soma, e aí ele quer a soma dos índices 5 até o 6, que seria aqui no caso 1 mais 1. Você imprimiria 2. A terceira operação é uma operação de troca de valor, então ele quer que você troque o valor que está no índice 3 para 1. Então ele anteriormente era 4, agora ele vai assumir o valor 1. Então, ok, fizemos essa operação. E aí a última operação que ele te dá é uma operação de soma do índice 1 até 4, só que é a mesma operação que ele te passou aqui antes, só que perceba que agora o resultado vai ser diferente, né? Porque a gente alterou um dos valores nesse intervalo do vetor. Então, agora a nossa resposta vai ser 11. E aí, agora eu queria que vocês pausassem um pouco o vídeo e tentassem analisar e pensar numa solução para esse problema. O que vocês fariam, qual código vocês escreveriam para poder resolver esse problema. Então, pausem o vídeo. E agora, quando vocês voltarem, eu vou trabalhar algumas ideias que são comuns de ter para esse problema, mas que dão errado. Por que elas dão errado e qual seria uma ideia melhor e mais eficiente para resolver? Então, a primeira ideia que você poderia ter seria realizar manualmente, né, as atualizações no vetor. E para cada operação de soma, percorrer o intervalo LR e calcular na mão essa soma. Então, a gente poderia escrever um pseudocódigo para isso. Tipo, se a operação for igual a 1, que é a operação de atualização, a gente simplesmente mexe no vetor. Qual que é o nome da variável que ele dá? A gente simplesmente mexe no vetor e atualiza essa posição que ele quer que seja atualizada. Agora, caso a operação seja igual a 2, a gente vai percorrer todos os i's no intervalo LR e somar o valor de vetor de i. E aí, no final desse loop, a gente imprime essa soma. Percebam que é uma solução que funciona, que teoricamente ela está correta, né?
porque ela faz exatamente o que a questão pede para você fazer. Tipo, você mexe no vetor, muda o valor que você quer, e sempre que você quer realizar uma soma, você percorre o vetor e realiza a soma. Mas em relação à complexidade de tempo, percebam o seguinte: essa primeira operação ela é realizada em O de 1. Ela é uma operação rápida que você simplesmente está mudando o valor de uma variável. Mas essa segunda operação aqui, no pior caso possível, ela tomaria um tempo O de N, percebam? Porque no pior caso possível, esse intervalo de L e R é o intervalo de 1 até N, que é o tamanho do vetor. Então, no pior caso, essa operação 2 teria complexidade O de N. E aí, o código todo, considerando que são Q operações, no pior caso possível, teria complexidade O de N vezes Q. E percebam que isso é ruim para essa questão, porque o limite do N do Q é muito alto, é 2 vezes 10 à quinta. E aí, um código de complexidade O de N vezes Q não passaria no tempo e você tomaria TLE nessa questão. Outra ideia que você poderia ter seria, é meio análoga a essa, mas é um pouco diferente, seria manter uma soma de prefixo do vetor né, um vetor pref de n. Já teve uma aula de soma de prefixo nesse curso da MFP, então caso você não esteja familiarizado com o conceito, assista essa aula, tenho certeza que está muito boa, com todas as aulas do curso. E é uma ideia muito útil para vários problemas. Para esse a gente não vai usar, mas enfim. A ideia seria, então, manter uma soma de prefixo para o vetor, e aí, a cada operação do tipo 2, você simplesmente imprimiria a soma de prefixo do R menos a soma de prefixo do L menos 1, que, como vocês já devem ter visto na aula de soma de prefixo, é exatamente a fórmula que a gente usa para imprimir a soma de um intervalo no vetor de forma eficiente. Porém, sempre que você tiver uma operação de atualização, você vai atualizar todas as somas de prefixo que são afetadas pelo elemento alterado. Então, vamos escrever um pseudocódigo para isso também. Então, se a nossa operação for igual a 2, quer dizer que a gente só vai imprimir a soma de prefixo do R menos a soma de prefixo do L menos 1. Mas agora, se a operação for igual a 1, a gente vai para todos os prefixos que são afetados pelo U, que vai ser alterado, né? Então, para todo I no intervalo de U até N, percebam que todos os intervalos de U até N vão ser afetados, todos os prefixos de 1 até N vão ser afetados por esse valor que a gente vai estar mudando. A gente vai pegar o prefixo de I, subtrair o valor anterior desse vet de U e vai somar o valor novo que a gente está... É K aqui, né? Desculpa. U é o valor. E vai somar o valor novo que a gente vai alterar. Então, o que a gente estaria fazendo? A gente estaria analisando um prefixo, removendo o valor antigo desse prefixo e colocando o valor novo, que é uma coisa que faz muito sentido para atualizar esse vetor prefixo. E aí, no fim das contas, a gente atualiza o vetor de K com o novo valor dele. Novamente, é uma ideia que funciona, né? Tipo, a soma de prefixo é uma forma útil de você imprimir valores de somas de intervalos, e você sempre está atualizando essas somas de prefixo de acordo com os valores que você está alterando. Então, sim, a ideia está correta. Só que em relação à complexidade de tempo, novamente, essa operação aqui é O de 1, né? Porque a gente só está acessando posições de um vetor e realizando uma operação entre elas. Mas essa segunda operação aqui, no pior caso possível, percebam que ela roda em O de N, porque o pior caso seria um caso em que esse intervalo aqui seria um intervalo de 1 até N, né? E aí, isso teria complexidade O de N. Então, o nosso código todo, considerando que são Q operações realizadas, teria a mesma complexidade do outro algoritmo que a gente comentou, né? Que é O de N vezes Q. E que não é uma complexidade boa para esse problema, considerando que o limite do N e do Q é 2 vezes 10 à quinta. Então, nenhum desses códigos passaria no tempo em relação a esse problema.
Mas percebam uma coisa, nos dois códigos, uma das operações a gente está realizando de forma muito rápida, em tempo constante, né, tempo O de 1, e a outra operação a gente está realizando de forma lenta, em tempo O de N. Então, percebam que seria uma ideia legal, uma ideia intuitiva, a gente ter uma forma de realizar cada uma dessas operações em um tempo mais ou menos igual, sabe? Porque uma está muito rápida, a outra está muito lenta, e isso atrapalha a gente. Se a gente realizasse as duas operações em um tempo que não é tão rápido, não é um tempo constante, mas também não é lento, seria perfeito para a gente. E esse tempo, como a gente vai ver agora, é log. Então, a gente vai ver que a segtree é uma forma de realizar cada uma dessas operações em um tempo O de log. E aí isso é muito bom para a gente, porque a gente consegue fazer com que o nosso código rode em O de n vezes log, que é um tempo que passa para o limite de 2 vezes 10 aqui. Então, vamos ver como que funciona a segtree e como que a gente aplicaria ela para esse problema. Então, a segtree, como vocês podem perceber pelo nome dela, né, árvore de segmentos, é uma árvore binária que para cada nó dela, a gente vai guardar uma informação sobre um intervalo do vetor. Então, na raiz dessa árvore, a gente vai guardar uma informação para o vetor todo, né? Com o intervalo sendo o vetor todo. Então, vamos supor um caso em que o n, que é o tamanho do vetor, é igual a 8. A nossa raiz, então, ela guardaria uma informação em relação ao intervalo de 1 até 8. E aí, como eu comentei com vocês, a segtree é uma árvore binária, ou seja, cada nó tem 2 fios. E aí, a ideia da segtree é a seguinte: cada um dos filhos de um nó vai guardar uma informação sobre metade do intervalo desse nó. Então, o filho da esquerda vai guardar a informação sobre a metade da esquerda do intervalo do pai, e o filho da direita vai guardar a informação sobre a metade da direita. Então, esse filho da esquerda aqui vai guardar a informação sobre os vértices de 1 até 4, dos vértices não, dos índices de 1 até 4, e esse daqui vai guardar informação sobre os índices 5 até 8. Perfeito? E aí, a mesma lógica se aplica para cada um desses caras. Eles vão ter filhos que vão guardar informação sobre metade dos intervalos deles. E aí, esse processo de divisão em filhos vai se repetindo até que um nó guarde informação sobre só um elemento do vetor. Então, aqui, por exemplo, esse nó guarda de 1 até 2, esse aqui guarda de 3 até 4, esse nó guarda de 5 até 6, e esse aqui de 7 até 8. E aí, novamente, a gente vai dividir cada um dos nós em 2 filhos, e cada um dos filhos vai guardar informação sobre metade do intervalo dele. Então, esse nó aqui vai guardar sobre o intervalo 1, esse aqui sobre o intervalo 2. Esse daqui sobre o intervalo 3, esse sobre o intervalo 4. 5. 6. 7 e 8. Perfeito. Então, aqui a gente para o nosso processo de atribuir 2 filhos para cada nó, porque cada um dos nós nesse nível aqui já está guardando informação de um só índice do vetor. Então, perceba que não dá para dividir mais o intervalo que cada nó é responsável. Então, eu falei para vocês, então, que cada nó guarda a informação sobre o intervalo do vetor. No caso dessa questão, qual que seria a informação? Seria a soma do intervalo, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem que seria a soma de cada intervalo que cada nó vai guardar. Então, por exemplo, a nossa raiz guardaria a soma do intervalo de 1 até 8, ou seja, do vetor inteiro. O filho esquerdo dela guardaria a soma do intervalo de 1 até 4.
o filho direito guardaria do intervalo de 5 até 8, e assim por diante. Isso se aplica para todos os nós desse vetor. E aí, percebam então, deixa eu pegar esse exemplo aqui de vetor, para a gente conseguir colocar na segue. Ok. Percebam, então, que quando a gente for montar a nossa segue, a gente vai colocar os valores iniciais do vetor. A gente vai guardar as informações referentes aos valores iniciais do vetor, sem nenhuma alteração, sem nenhuma operação de atualização nesse vetor ainda. Então, para o nosso elemento 1, a soma de um elemento só é o próprio elemento, né? Então, para esses valores que são folhas aqui da nossa segue tree, a gente vai guardar simplesmente os elementos. Então, aqui fica 3, aqui fica 2, aqui fica 1, aqui fica 5, 1, 1, 5 e 3. Ok. E aí, perceba que com a informação dos dois filhos disponíveis, a gente consegue montar a informação que o pai deles vai guardar. Porque a soma do intervalo de 1 até 2 é a soma do 1 mais a soma do 2, que daria 5. A soma do intervalo de 3 até 4 é a soma do 3 e do 4, que aí daria 1 mais 5, que é 6. A soma do intervalo de 5 até 6 daria 2, e de 7 até 8 daria 8. E aí a gente aplica essa lógica de que se a gente tem a informação dos dois filhos, a gente consegue construir a informação do pai para o resto da segue tree. Então aqui é a mesma coisa, né? O intervalo de 1 até 4 é a soma do intervalo de 1 até 2 e do intervalo de 3 até 4. Então a gente armazena 11 aqui. E aqui a gente soma 2 com 8, dá 10. E aqui dá 21. Perfeito. Então, sempre no início do seu código, você vai construir a sua segue tree com base na função que você quer que ela armazene, nesse caso é a soma. E aí você tem esses casos base, que são os nós que guardam a informação de um só elemento, e aí você preenche os casos base, e aí depois disso você consegue preencher todos os outros nós da segue, certo? Porque aí você preenche um pai com base na informação que os dois filhos deles guardam. Então, essa é a parte de construção da segue tree. Agora ela está feita. Vamos ver como que a gente consegue adaptar essa segue tree para poder receber as duas operações que a nossa questão nos pede, né? Que é atualizar um valor e que é retornar a soma de um intervalo. Vamos ver primeiro como que a gente atualizaria um valor na segue. Vamos supor que a gente quer atualizar o valor na posição 3 do vetor para ter o valor 5, vamos supor. Percebam aqui, analisando a segue, que a maioria dos nós não vai mudar com essa operação, porque a maioria dos nós não contém o elemento 3. Percebam que os únicos nós que vão mudar aqui no caso vão ser os nós no caminho do elemento 3 até a raiz, que vão ser os nós com intervalos que contêm esse elemento 3. São esses os únicos nós que a gente vai precisar alterar numa operação de update, certo? Então, a gente percorre esse caminho, né, da raiz até o nosso nó 3, e a gente faz isso com um processo semelhante a uma busca binária, né? A gente tem que... Aqui, a gente está na raiz. A gente está procurando o nó 3. O filho da esquerda guarda os nós de 1 até 4 e o da direita de 5 até 8. Então, claramente, a gente vai para o filho da esquerda, porque o 3 está contido no intervalo de 1 até 4. Nesse nó, a mesma coisa. A gente vê quais são os intervalos dos dois filhos dele. Esse filho aqui guarda o intervalo de 1 até 2 e esse aqui do 3 até 4. Então, a gente claramente vai para o intervalo de 3 até 4, que é o que contém o nosso valor que está mudando. E aí, o nó de 3 até 4 tem dois filhos. E aí, a gente vai para o filho correspondente ao 3. E como ele é uma folha, a gente para aí.
E aí a gente pode simplesmente alterar o valor que esse nó guarda, né? Anteriormente ele era 1, agora ele vai ser 5, como foi definido na operação. E aí, com isso definido, a gente consegue atualizar o pai dele, certo? Porque agora o pai dele tem o valor dos dois filhos setados. Então, o valor do pai dele seria a soma do valor dos dois filhos, naquele mesmo raciocínio que a gente já tinha aplicado anteriormente. Então, 5 mais 5 dá 10. Então, e aí, esse cara aqui também vai ser atualizado, porque ele também é afetado pela mudança do valor no índice 3. Então, agora ele vai assumir o valor 15. E a raiz também é afetada, vai assumir o valor 25. Então, perceba que os únicos nós que a gente muda são os nós que têm intervalo que contém o 3. E aí, se a gente analisar essa árvore, a gente percebe que a altura dela vai ser log de n, né? Sendo n o tamanho do vetor. E nesse caso de atualizar um valor no vetor, a gente percorreu no máximo, na ordem, né, de log de n elementos na árvore. Então, isso é muito eficiente para a gente, porque os outros nós, meio que tanto faz, tanto fez, né? Tipo, esse 5 a 8 aqui, esse intervalo de 5 a 8, ele não contém o elemento de índice 3, então a gente não precisa mudar ele. Esse intervalo de 1 até 2 também não contém o elemento 3, então a gente não precisa mudar ele. Então, a gente só vai mudar os intervalos que contêm esse elemento 3, e o número de intervalos que contém o elemento 3 vai estar na ordem de log de n, que é a altura da nossa segue-tri, como vocês podem perceber aqui. Então, essa é a nossa operação de atualizar. A gente vai fazer como se fosse uma busca binária nos intervalos dos filhos de cada nó. E aí vai prosseguindo por um caminho da raiz até a folha que guarda a informação do índice que a gente quer alterar. E aí, chegando nessa folha, a gente altera ela, e aí, a partir disso, os pais que dependem desse valor alterado conseguem ser alterados também. Então, sobre a operação de atualização, é isso. Vamos passar, então, para a operação de soma. Como que a gente obtém uma soma, considerando os intervalos da segue-tri? Porque, vejam, um questionamento que vocês podem ter é o seguinte: a segue-tri ela só guarda intervalos de tamanho de potência de 2, né? Então, esse intervalo aqui de cima tem tamanho 8, esses dois intervalos aqui tem tamanho 4, esses 4 intervalos aqui tem tamanho 2, e cada um desses intervalos tem tamanho 1. Então, assim, e se a gente quiser a soma de intervalo que não é uma potência de 2? O que a gente faz? Vamos supor, então, um caso em que a gente queira a soma do intervalo de 4 até 7. Que não é uma potência de 2? Não. É uma potência de 2, mas vocês vão ver como que a gente vai construir esse resultado aqui. Bom, percebam o seguinte, que só apagar essas informações que a gente tinha colocado da última iteração. Tá. Percebam o seguinte, o intervalo de 4 até 7, ele pode ser composto pela soma de vários intervalos que já estão na nossa segue-tri. Então, a gente poderia compor ele pela soma desse intervalo 4 aqui, com o intervalo 5 e 6, com o intervalo 7. A gente poderia pegar esses vários nós e somar eles, e aí a gente obteria a soma do intervalo 4 e 7. Mas como que a gente faz para poder chegar nesses nós a partir da raiz? Bom, a gente tem que definir uma coisa. Todos os intervalos da segue-tri, em relação ao LR, estão em uma de 3 categorias. A primeira categoria é um intervalo que está totalmente contido em LR. 2 seria um intervalo que está totalmente disjunto de LR. E a terceira categoria seria um intervalo
que tem alguma interseção com LR, mas não está completamente contido. Então, por exemplo, se tratando de um LR sendo 4 e 7, o intervalo 1 e 4 pertenceria à categoria 3, né, certo? Porque eles têm o elemento 4 de interseção, mas ele não está totalmente contido em 4 e 7. O intervalo 5 e 6 estaria contido, né, na categoria 1, porque ele está totalmente contido em 4 e 7. E o intervalo 1 e 2 estaria na categoria 2, porque ele está totalmente disjunto de 4 e 7. Eles não têm nenhum índice em comum. Então, vamos ver como que a gente atuaria na nossa SegTree para cada uma dessas 3 categorias de elementos. Então, estando na nossa raiz, que é onde a gente vai começar todas as buscas na SEG, a gente começa pela raiz, e a gente percebe que esse intervalo de 1 até 8 está na categoria 3, né? Porque ele não está totalmente contido em 4 e 7, mas ele também não é disjunto de 4 e 7, eles têm alguns elementos em comum. Então, o que a gente faz quando a gente vê um elemento da categoria 3? A gente expande a nossa busca para os 2 filhos dele. Ok? Então, vamos analisar primeiro o filho da esquerda. O intervalo de 1 a 4. Em qual das categorias que ele se encaixa? Ele se encaixa na categoria 3, certo? Porque ele tem alguma interseção com 4 e 7, mas ele não está totalmente contido. Então, a gente faz o mesmo processo. A gente expande a busca para os 2 filhos dele. Analisando primeiro o filho da esquerda. O intervalo 1 e 2, em qual categoria que ele está contido? Ele está contido na categoria 2, certo? Porque ele é totalmente disjunto de 4 e 7. Eles não têm nenhum elemento em comum. Então, a gente pode parar a busca desse cara por aqui mesmo e não vai somar ele a nossa resposta, porque ele não tem nada a ver com o intervalo que a gente está querendo, ele é totalmente disjunto. Então, a gente para a busca dele aqui. E não faz sentido olhar na subárvore dele, sendo que ele é disjunto do intervalo que a gente está analisando. Agora, vamos olhar para o intervalo 3 e 4. Ele é a mesma lógica dos intervalos anteriores, né? 1 a 8 e 1 a 4. Ele tem uma interseção com 4 e 7, mas não é totalmente contido. Então, a gente parte para os 2 filhos. O filho da esquerda, que é o 3, percebam que ele está totalmente disjunto de 4 e 7, né? O 3 não está contido nesse intervalo. Então, a gente vai parar a busca nele e não vai continuar a partir da subárvore dele. A gente não soma ele na nossa resposta. Porém, o 4, ele é um intervalo que está totalmente contido na nossa resposta. Então, a gente soma o valor dele na nossa resposta e aí a gente para a busca nele também. Por quê? Porque como ele está totalmente contido, se ele tivesse filhos, os filhos também estariam totalmente contidos no nosso intervalo. Então, não faria sentido expandir nossa busca para o filho dele. Então, a gente vai somar o valor que está armazenado nesse nó na nossa resposta, porque esse intervalo está totalmente contido na nossa resposta. Perceba, então, que a gente finalizou a busca no lado esquerdo da nossa SEG, e agora vamos para o lado direito, que a gente tem que analisar esse cara aqui, que era um dos filhos de um nó que tem interseção parcial com o nosso intervalo. Bom, a gente vai analisar, então, o intervalo de 5 até 8. Ele tem interseção também parcial com o intervalo 4 até 7. Então, a gente prossegue com a nossa busca para os 2 filhos dele. Ok. Percebemos, então, que o filho da esquerda também tem interseção total com o nosso intervalo desejado, né? O 5 e 6 está totalmente contido no intervalo 4 e 7. Então, o que a gente faz? A gente soma ele na nossa resposta, né? E paramos a busca por aqui. Porque não faz sentido expandir nossa busca para os filhos dele, porque os filhos dele também vão estar totalmente contidos no nosso intervalo desejado, e isso é redundante. E aqui, então, vamos para a busca desse outro cara aqui, no intervalo 7 e 8. E o que a gente percebe é que ele tem uma interseção parcial com o intervalo desejado. Então, a gente analisa os 2 filhos
a gente vê que o filho da esquerda está totalmente contido, né, no nosso intervalo desejado. O 7 está totalmente contido no intervalo 4, 7. Então, a gente soma ele na resposta e para a busca por aqui. E o filho da direita está totalmente disjunto do nosso intervalo desejado, né? Porque o 8 não está contido no intervalo de 4 a 7. Então, a gente para a busca dele por aqui. Percebam, então, que dessa forma, iterando dessa forma pela SegTree, a gente consegue obter todos os, tipo assim, dividir o nosso intervalo desejado em vários intervalos menores de tamanho de potência de 2, e aí, no fim das contas, a gente vai somar todos esses resultados e obter a resposta do nosso intervalo. E percebam que também a gente vai realizar na ordem de log operações na nossa SegTree, que é na ordem da altura da árvore, porque a gente sempre vai realizar essas buscas e a gente vai parando quando a gente percebe que o intervalo não é mais desejado, ou então que o intervalo está completamente contido, então a gente não percorre todos os nós e se torna mais eficiente do que realmente percorrer o vetor do elemento L até o elemento R e fazer essa soma. Então, são essas as lógicas por trás das operações na SegTree. As operações, então, que a gente comentou foram construir a seg, foram fazer o update de um valor da seg e fazer a soma de um intervalo na seg. Então, agora que a gente já tem essa lógica pronta e consolidada na cabeça de vocês, vamos ver como que ficaria o código disso, para que fique um pouco mais concreto. Então, vou compartilhar minha tela com o VS Code. Perfeito. Ok. Então, vamos receber as operações, as informações da nossa questão, né? Eu vou escrever o código para a questão motivação, que eu tratei com vocês, para que a gente consiga desenvolver, então, esses conceitos e essas funções da seg. Então, primeiro a gente vai receber um n, que é o tamanho do vetor, e aí a gente tem um vetor de tamanho, no máximo, 2 vezes 10 à quinta, e aí a gente vai ler esse vetor, normalmente. Deixa eu ver aqui, na verdade, como que é. Tem o que na primeira linha também. E aí, a gente pode chamar uma função para construir a nossa seg, que é a função build. Na nossa seg, a gente pode ter um vetor. Vamos usar a long, né? E vamos usar um long para esse vet também. Ok. Para a seg, vou definir um maxn para ficar mais fácil da gente trabalhar nesse problema. Na seg, tem como provar isso, eu não sei como provar, mas a gente pode representar ela como um vetor, ao invés de representar realmente como uma árvore mesmo, igual eu desenhei para vocês. E esse vetor, no máximo, ele vai usar um tamanho de 4 vezes maxn. Então, tem como provar que esse é o tamanho máximo que vai ser utilizado. Eu não sei fazer isso e acho que não é tão relevante para a aula de hoje. Mas, enfim, a gente tem esse vetor, então, da seg. E aí, cada nó vai ser um índice do vetor, e aí você pode definir os filhos de um nó com base no índice deles, né? Acho que talvez vocês já tenham visto isso estudando árvores binárias, que se a gente indexa esse vetor aqui do 1, o primeiro filho dele vai ser o 2 vezes o índice dele, e o segundo filho dele vai ser 2 vezes o índice mais 1. Então, a gente, por exemplo, vou voltar aqui para o Miro para mostrar para vocês como que isso ficaria na prática. Então,
Eu vou escrever aqui, então, de vermelho, qual que seria o valor do índice de cada um desses nós no vetor da seg. Então, esse primeiro aqui vai ser o índice 1. Esse segundo aqui vai ser 2 vezes o índice do pai dele. O filho da esquerda é sempre 2 vezes o índice do pai. E o filho da direita é 2 vezes o índice do pai mais 1. Isso é uma definição mesmo, assim, para facilitar o código, para você não precisar representar uma árvore mesmo, ficar mais simples de representar. Então, vamos aplicar aqui. O filho da esquerda também seria 2 vezes o pai, o filho da direita 2 vezes o pai mais 1. O filho da esquerda do 3, então, seria 6, e o filho da direita seria 7. E aí, para cada um dessas folhas também, a gente aplicaria a mesma lógica. Então, a gente usa essa lógica de representação de árvore binária mesmo, como vetor, para facilitar a nossa representação. Bom, vou compartilhar de novo, então, o código para a gente construir nossa função build. E aí, a gente consegue escrever nossa função build agora. Ela vai receber um int node, que seria o índice de um elemento no vetor da seg, um int L e um int R. Esse L e R seriam correspondentes ao intervalo que esse nó vai abranger. Então, por exemplo, para a raiz daquele exemplo que eu dei para vocês, o L seria 1 e o R seria 8, porque ele vai abranger os elementos de 1 até 8 do vetor. E para o filho da esquerda dele, o L seria 1 e o R seria 4, porque esse que é o intervalo que ele vai abranger. Então, a gente tem o seguinte nessa função build. A gente tem que checar primeiro se a gente está num caso base, né? Ou seja, se a gente está numa folha da nossa segtree, que é um caso em que o L é igual a R. Ou seja, a gente está analisando um intervalo de tamanho 1, que é só um elemento do vetor. Então, na verdade, vamos fazer essa função ser um int, já que a gente vai armazenar a soma. E aqui, nesse caso, a gente pode retornar que a seg desse nó vai ser igual ao vetor de L. Você poderia colocar vetor de R também, mas como L e R são iguais, nesse caso não faz tanta diferença. E aí, a gente está falando o quê? Que nesse nó da seg a gente vai guardar só o valor desse elemento unitário do intervalo. Tranquilo? Então, esse seria um caso básico. Para outros casos, a gente teria que fazer a divisão de um nó em 2 filhos e aí recursivamente obter o valor que vai ser armazenado em cada um dos filhos dele, para a gente conseguir calcular o valor que vai ser armazenado na seg desse nó. Então, a gente pode definir um mid, que seria L mais R dividido por 2. E aí, a gente define que o filho da esquerda desse nó aqui, ele vai armazenar o intervalo de L até mid, e o filho da direita vai armazenar o intervalo de mid mais 1 até R. Então, a gente pode definir que a seg desse nó vai ser igual à soma da seg do filho da direita, da esquerda, que vai ter o índice 2 vezes nó, e o intervalo de L até mid, mais a seg do filho da direita, que vai guardar o intervalo de mid mais 1 até R. E aí, a gente retorna o valor desse nó para o pai dele conseguir utilizar ele, então. Então, nessa equação, a gente vai pegar o intervalo de nó e vai dividindo ele por 2 até que a gente chegue numa folha, né? Ou seja, num nó que vai guardar um intervalo unitário. E aí, esse vai ser nosso caso base. E aí, no caso base, a gente armazena o valor do vetor na nossa folha, correspondente a ele. E aí, tendo isso armazenado, a gente já consegue construir o valor de todos os outros nós. E aí, a gente pega o valor do filho da esquerda dele, que tem o índice 2 vezes nó, e o valor do filho da direita, que tem o índice 2 vezes nó mais 1. Então, essa é a lógica da nossa seg. Vamos dividindo intervalos de 2 por 2 até chegar ao caso base. E aí, tendo os casos bases preenchidos, a gente consegue preencher o resto da seg. Então, a gente preenche a nossa seg com
com as informações iniciais que ele nos passa do vetor. Agora, a gente tem todas as nossas queries. E aí, para cada query, a gente tem o identificador de operação. E se o identificador de operação for igual a 1, quer dizer que a gente quer alterar um valor no vetor. Então, a gente tem um int k e um int u. A gente vai ler os dois e a gente quer definir que vet de k vai receber u. Então, para isso, a gente precisa da nossa função de update da seg. Então, vamos codar ela. Perceba que para ela a gente também vai precisar do identificador do nó, do extremo esquerdo do intervalo, do extremo direito do intervalo. A gente vai precisar do k, que é a posição que a gente quer alterar, e do u, que é o valor que a gente quer colocar na posição k. Então, perceba que, semelhante ao build, a gente vai ter um caso básico, que é um caso em que L é igual a R, em que a gente vai retornar que a seg desse nó vai ser igual a U. Porque perceba que a única folha que a gente vai acessar no update vai ser a folha correspondente ao índice K, que a gente quer mudar. Então, quando a gente chega na folha, a gente já altera a seg desse nó para o valor que vai ser colocado na posição K do vetor. Mas aí, caso contrário, a gente segue a mesma lógica de fazer uma busca na árvore pelo meu valor U, pelo meu índice U. Então, se U for menor ou igual a 20, a gente quer fazer o update só no filo esquerdo dessa árvore, certo? Porque o U vai estar contido no intervalo de L até mid. Então, a gente quer, o que nos interessa nesse caso é o filo esquerdo desse nó. Aí a gente vai escrever o código, mas aí, no caso contrário, que o é maior que mid, a gente quer acessar e a gente quer atualizar a árvore correspondente ao filo direito desse nó, certo? Porque o outro filho não nos interessa, né? Se a gente quer atualizar um índice U e o outro filho não contém esse índice U, então não faz diferença para a gente acessar ou não esse outro filho. Então, caso o U seja menor ou igual ao mid, então a gente vai ter que a seg desse nó vai ser igual ao filho direito dele, que não vai ser alterado, mais o update do filho esquerdo. Então, a gente vai colocar o índice do filho esquerdo, o L, o mid, o K e o U, que não se altera. Mas aí, caso contrário, no caso em que a gente quer atualizar a subárvore do filho direito, a gente coloca que a nossa seg vai ser igual ao valor que está guardado no filho esquerdo, que não vai se alterar, mais o update do filho direito. E aí, no fim das contas, a gente retorna a seg desse nó para a gente conseguir construir a seg dos antepassados dele. Ai, deixa eu abrir um pouco mais essa tela para a gente conseguir ver o código. Perfeito. Então, quando a gente tem uma operação do tipo 1, a gente quer, então, fazer o update. A gente sempre começa da raiz. Então, a nossa chamada sempre vai ter o node igual a 1, o L igual a 1 e o R igual a N, que é correspondente ao nosso nó da raiz, né, certo? Que é o nó que tem identificador 1, o L igual a 1 e o R igual a N. E, além disso, a gente passa o K e o U como parâmetros para fazer esse update. E aí, caso contrário, quer dizer que a gente tem uma operação do tipo 2. E aí, a gente quer obter a soma da nossa seg. Então, vamos fazer uma outra função aqui, que aí ela vai receber o identificador do nó atual, o L e o R correspondente ao nó atual, e o L e o R do intervalo do enunciado. Tomem cuidado para não confundirem esses dois valores. Esses primeiros L e R aqui são os L's e R's correspondentes ao intervalo do nó, e esses daqui são correspondentes ao intervalo que a gente quer a soma do enunciado.
Então, vamos analisar todos os casos. Vamos analisar o caso em que o intervalo atual está totalmente contido dentro do intervalo que o enunciado nos pede a soma. Então, isso acontece quando? Quando o L é maior ou igual a L0 e o R é menor ou igual ao R0. Ou seja, o intervalo atual está totalmente contido dentro do intervalo que o enunciado nos pede a soma. E o que a gente faz quando a gente recebe isso? A gente retorna a seg do nó, que é correspondente à soma daquele intervalo. Agora, no caso em que o L... Agora no caso em que a gente vai analisar um intervalo que é disjunto do intervalo do nosso enunciado. Então, a gente pode determinar as condições para que o intervalo seja disjunto. Pensem, se o L de um intervalo for maior que o R de outro, quer dizer que ele está depois do intervalo, né? Então, ele não está contido. Então, se o L desse nó for maior que o R que a gente quer no enunciado, ou então, se o R desse nó for maior aqui, não maior igual, e se o R for menor do que o L do enunciado, então a gente retorna zero, já que a gente não quer nenhuma soma desse intervalo, então a gente retorna zero para que essa soma não interfira no nosso resultado. E aí, um minuto, vou colocar o computador para carregar. E aí, agora a gente tem um caso mais geral, que é um caso em que a gente tem uma interseção no intervalo atual, que é o LR, com o intervalo denunciado, mas ela não é interseção total. Então, o que a gente faz? A gente expande a soma para os dois filhos do nó atual. Então, a gente novamente vai calcular o MID. E a gente vai retornar a soma do filho da esquerda mais a soma do filho da direita. Beleza. E eu acho que é isso, o nosso código. Vamos só, então, aqui dar um cout. A gente tem que ler os valores antes, né? A gente tem o L0 e o R0. A gente dá 100 neles. E a gente dá cout na soma. A gente sempre começa a partir da raiz, né? Então, o nó de identificador 1. E de intervalo de 1 até n, e a gente passa o L0 e o R0 como parâmetros. E a gente imprime isso. E, bom, vamos testar o nosso código agora com o exemplo denunciado. Vou copiar ele aqui. Oi. Tá, então 14, 2 e 12. Deu errado. Vou conferir aqui o que pode ser. Gente, achei o erro. Eu estava comparando o U com o MID, na verdade é o K, né, que é o índice do nosso vetor. Então, agora eu imagino que deve dar certo. Deu certo. Vou enviar o código lá, vamos ver o que dá. Mas é basicamente essa a ideia da SEG.
a gente tem essas funções, então, para construir a SEG, para atualizar ela e para poder obter um resultado a partir dos nós dela. Então, a gente geralmente constrói esse resultado passando por vários nós e usando aquela propriedade que eu comentei com vocês. E é basicamente isso a nossa aula. Bom, acho que ficou meio longa, mas queria agradecer a todos por terem assistido. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, alguns mais complicados, outros que usam bem essas ideias que eu passei mesmo para vocês. E é isso. Muito obrigada por terem assistido. Vou passar meu contato de alguma forma para vocês, vou passar meu e-mail, a lista de exercícios e podem ficar livres para falar qualquer dúvida, qualquer exercício que vocês quiserem comentar. Enfim, muito obrigada pela atenção.